Vamos iniciar a aula com o roll down, exercício de mobilidade, tal como nós já fizemos no aquecimento, pés alinhados com a anca, o nosso corpo em alinhamento. Vamos deixar um leve relaxamento das nossas pernas e encontramos então a nossa posição neutra ao nível da cintura pélvica. Aqui, relaxem os braços e vamos inspirar. Ao expirar, enrola a coluna, vértebra por vértebra, como se tivessem uma parede bem atrás de vós, onde vocês não podem tocar. Inspira, volta usando a báscula da bacia, até alinharmos toda a coluna. Cá em cima, após inspirarmos, ativamos o centro, seja através do transverso ou a ativação do soalho pélvico. Mobilizem vértebra por vértebra e, se for possível, então o desafio será estender cada vez mais as pernas, desafiando todo o alongamento da nossa musculatura posterior. Então nós podemos iniciar este roll down com a extensão completa, deixando os pés bem alinhados, os dedos estendidos, sem nunca tocar na tal parede que está lá atrás. Usem a báscula da bacia, a força interna para vos fazer puxar e coordenando todo o movimento com a respiração. Expirando, ao descer, esgotem o ar que existe nos pulmões, inspira, é o sinal que vocês têm que subir, vértebra por vértebra, como se estivéssemos a entrar aqui até a nossa cintura pélvica estar completamente paralela ao solo. Expira ao descer, isso parece que crescemos e depois é que enrola, sempre que necessário flete mais as pernas, porque se estivéssemos aqui a parede realmente com tinta fresca, nós não podíamos tocar. Solta mais a cabeça, a sensação de mobilidade, é a zona sacral a primeira a descer, vértebra por vértebra, até a cabeça chegar bem lá em cima. Nesta última repetição, vamos passar para o exercício seguinte. Então, desta mobilidade, passamos à posição de caixa e desta posição vamos passar à posição de barriga para baixo. Aqui, alinhamos os braços fletidos à largura dos ombros, cabeça bem alinhada e poderemos ter as mãos bem por baixo da nossa testa. Relaxem ombros. Daqui, vamos então alinhar a nossa cintura pélvica mais uma vez. São os nossos ossos da bacia, os ilíacos que estão a apontar bem para baixo, mantendo a nossa coluna bem longa. Assim, neste swimming, vamos inspirar, ter controle respiratório, expira, flutua bem a perna, inspira, volta a pousar e, de forma alternada, fazemos para o outro lado. Então, garantir que nada se altera na zona lombar, relaxamos bem os ombros e a sensação de queremos estender a perna bem para longe, controlando sempre toda a respiração e todo o movimento. Mantendo aqui, poderemos ter a coluna completamente longa. Se não houver tensão na cervical, os braços podem se manter fletidos a 90 graus. Ou, se houver alguma tensão, alinhamos a cervical sobre as mãos. Então, manter esse alinhamento, sentir que ao flutuar a perna, não fazemos destabilizar a cintura pélvica. Tenham esse controle respiratório sempre presente. O expirar, como se tivéssemos sempre aí um cinto levemente apertado, ou até um cubo de gelo ao nível do nosso umbigo. Então, por um lado, arredonda aqui um pouco, expira, flutua a perna, inspira, volta a pousar. Então sintam o que é que vai acontecendo ao vosso centro, a respiração que vai preenchendo todo o diafragma, lateralmente e posteriormente, e isso tudo a sensação de alongamento, sentindo alongamento nos flexores da coxa, em toda a parte anterior. Sentimos a diferença? Como se estivéssemos a derreter costelas, relaxando bem os ombros. A sensação de ir sempre para longe. Mas sabemos que neste swimming podemos deixar de ter esta referência do chão, passando para a nossa posição de caixa. E aí vamos alinhar braços bem por baixo dos ombros, joelho bem por baixo das nossas cristas ilíacas e nesta posição, com todo o corpo bem longo, passamos a fazer novamente a extensão da perna, expirando. Maior desafio para o equilíbrio e toda a sustentação do centro, deixamos de ter o chão como referência, todo o controle pélvico é necessário e controlado também com a respiração. Então, de forma alternada, a cabeça bem longa, na direção oposta das nossas pernas, que vão alongando. Mantemos toda a extensão da coluna, toda a colocação dos ombros
e vamos calmamente intercalar este movimento de pernas. Atenção à hiperextensão dos cotovelos, nós queremos os braços estendidos, mas sem hiperextensão. Alinhar a cabeça bem para longe, como se da zona sacral à cervical houvesse uma régua gigante. Então, uma das referências, imaginar um copo de água na vossa zona sacral que não vos faz alterar a bacia. Então, mantendo a cintura pélvica sempre fixa e como se houvesse um ímã a puxar a vossa coluna em direção ao teto. Um pouco mais para cima aqui. Sentimos a diferença? Começa a ser puxada para o teto. As costelas bem para baixo. Sentir primeiro o alongamento, cabeça mais para cima. Isso. E só depois a projeção da perna mais para cima. Se for mais do que isto, viramos. E isto é ponto assente, tá? Cintura pélvica sempre paralela ao chão. Sintam logo que quanto mais controlamos o centro, maior é a ativação do nosso abdominal inferior. Transverso sempre ativo, como se tratasse aí de um cinto. O penúltimo furo, sempre constante. Sobe mais um bocadinho aqui. Umbigo bem para dentro. Mais para dentro um bocadinho. A bacia. Ok. Cabeça mais para cima também. Perfeito. Respirar fundo. E sempre com o controle do centro. Então agora vamos passar para o movimento roll-up, uma das suas variações, onde vamos mobilizar toda a região lombar. Coloquem as pernas um pouco mais longe, mais perto, mantendo o alinhamento e alongamento de toda a coluna. As mãos vão ser colocadas bem atrás de uma perna, flutuamos essa mesma perna e vamos inspirar. Damos início à báscula da bacia, expirando, sentindo o enrolamento da coluna lombar. Inspira até à zona das omoplatas e com a ajuda da perna volta a sentar. Inspirando, começando nova repetição. Então temos 2 ciclos respiratórios, fazendo 5 repetições para cada perna. O expirar é enrolar, vamos massageando a nossa coluna vértebra por vértebra no colchão. Se for possível, colocamos já a cabeça no chão. E após inspirarmos, a expira sobe, com essa mesma ajuda, volta a colocar a cabeça bem cá em cima. Então sintam que vamos tendo a ajuda da perna, mas o que inicia a descida é sempre a báscula da bacia. Sem balanços, de forma controlada, vértebra por vértebra. Após inspirarmos, coloca a cabeça dentro do colchão, vem mais para baixo. Isso. A sensação de que as mãos, ou os braços, aliás, são um efeito mola. Nós juntamos e depois parece que é o pé que empurra uma parede, vai alongando os braços e sem balanço. E aqui, inspira. Peito bem para fora, a cabeça sempre a olhar no horizonte e sintam que controlam sempre a respiração. Mais para baixo aqui um bocadinho. A cabeça está fora do colchão. Mais para baixo. Isso. Quando sentirem necessidade, troquem as pernas. Controlem o movimento e sintam que, apesar de estarmos a falar em mobilidade lombar, o nosso centro está sempre ativo. Então, o que inicia a descida, isso tudo, é como se fosse um efeito dominó. Vértebra por vértebra, agora vai soltando os braços. Isso. E depois é que vem a perna. Tudo faseado, tudo cheio de fluidez. Então, ao expirar, a perna vai se distanciando e depois, então, com a ajuda, é mais fácil até. Parece que os braços vão alterando as suas posições. Inspirar lá em cima, olhar em frente e agora parece que os braços vão se distanciando, enrolando vértebra por vértebra, começa lá em baixo e só depois é que juntamos, alinhando toda a coluna. Quando deitamos em baixo, sintam que ainda estamos apoiados na zona sacral. Da posição longa, enrola, usa a báscula da bacia, tal como fizemos no roll down. Não se esqueçam de trocar de perna, apenas fizemos estas primeiras repetições para poder então ter consciência e controlo na descida do roll-up, dito mais perto do original. Temos estas modificações para colocarmos então os nossos braços bem à frente, as pernas já vão ficar sempre lá em baixo. Vamos inspirar e os mesmos ciclos respiratórios, expirando, vamos enrolando vértebra por vértebra. Ao inspirar, os braços já vão bem acima da cabeça. Ao expirar, passam primeiro os braços, subimos a cabeça, sem a ajuda da perna e voltamos a subir. Se esta opção ainda não for possível fazer uma subida gradual, controlada, podem usar as opções anteriores. Vão sempre gerindo e vigiando o que é melhor para o vosso corpo, sem perder o controle da respiração,
O inspirar, quando os braços sobem bem acima da cabeça, mas mantendo a conexão entre as costelas e os ossos da bacia. E ao expirar, leva braços, volta lá em cima até voltar à posição de alongamento. Perfeito. As pernas poderão ser outra opção, estarem um pouco mais estendidas ou não. Vou deixar isso por vossa conta. O nosso objetivo hoje já está a ser alcançado. Mobilidade, atenção sem juntar tanto o queixo ao peito. Tá? Tantos pormenores. Inspirando e agora vamos subindo, vértebra por vértebra. Primeiro passam os braços, sem esmagar e como se fosse agarrar aqui qualquer coisa. Assim que chegas cá em cima, alonga e fica sempre ao descer, o olhar sempre para a frente, sem estar a comprimir queixo ao peito. Calmamente, vamos colocar-nos na posição lateral, tal como estão. Colocamos o cotovelo bem por baixo do ombro. Podem alinhar na parte de trás do colchão, porque assim tem uma régua gigante, onde ficam os vossos pés, fica a vossa cintura pélvica, como se tivessem uma parede lá atrás, zona dorsal, e estamos apoiados por toda a nossa cintura escapular. Então queremos aqui controle, cotovelo bem por baixo do ombro, a sensação de um triângulo gigante, onde nós já vamos afastando e queremos ativar neste side bend toda a musculatura oblíqua. Então no início, a mão fica pousada calmamente ao longo do corpo e só preparamos então a respiração inspirando e ao expirar uma leve subida, a sensação de que vamos subir em direção ao teto, como se tivéssemos um fio aqui na nossa cintura pélvica, onde vai-se fazer flutuar a bacia à custa de toda a estabilidade escapular, toda a conexão das nossas costelas em direção à cintura pélvica. Sem ficarmos cabisbaixos, temos um alinhamento desde o nosso osso púbico à cabeça, expirando ao subir, inspira, volta a descer. Se for possível, então nós vamos associar a este movimento uma subida do braço, que nos vai permitir fazer, provavelmente, um movimento mais amplo e mais fluido. Então sintam o que é necessário para o vosso corpo, se ainda precisam de algum controle, esqueçam o braço, ou então desafiamos, sentindo que há uma maior amplitude, sem perder então toda a conexão, mais uma vez, das costelas em direção à bacia. Isso. Então vamos lá. O expirar alonga, a cabeça acompanha o movimento. Inspira, volta a descer. Isso. Por mais que se queira ir longe, atenção que o ombro não ultrapassa o cotovelo. Imagina que um riacho de água gelada já passa na cintura pélvica e expirando e sobe. Costelas bem para baixo. E volta, inspirando. Sentir que é possível. Volta a descer. Os teus pés estão mais atrás da bacia. Logo vai ver aqui uma hiperlordose. Então vamos lá. Cabeça longa e a sensação de afastar, criando aqui uma curvatura gigante, mas sem colocares a bacia para a frente. Filipe, os pés estão muito atrás. Isso, faz aqui uns 45 graus e alongando. Já sabem, sensivelmente, um máximo de 10 repetições e se houver algum desconforto, seja ao nível dos ombros, cervical, cotovelo, fazemos só a parte inicial ou até mesmo a parte respiratória, até que chegamos, à medida que formos terminando, à posição sentados bem ao centro do vosso colchão. Alinhar os nossos pés, mais juntos, mais longe. O que interessa é que sintam que estão bem sentados nos vossos ossos, os isquios, e a sensação de alongamento. Se for necessário, podem dobrar colchões, colocar uma certa altura ou colocar mais do que um colchão, de maneira que a coluna esteja completamente longa. Vamos precisar desse alongamento. Excelente posição para trabalhar o soalho pélvico. Sintam que há essa força interna que nos ajuda, a sensação de um elevador, a puxar a nossa cabeça bem lá em cima. E vamos dar início a uma das variações do Spine Twist. As mãos são colocadas bem ao lado do vosso corpo e sintam que há sempre um alinhamento entre uma mão e outra. Uma não vai nem para a frente, nem a outra para trás. Então nós vamos inspirar e iniciar a nossa mobilidade torácica como se estivessem a desenhar uma meia-lua na areia. Expira, roda. Inspira, volta. A sensação de que as mãos tocam o chão e nunca o vão soltar. Então rodamos para um lado, inspirando, sempre em contacto. Sintam que as pernas não alteram a sua posição. Muitas das vezes há tendências de muito controlo. Relaxem as pernas à medida que nós vamos fazendo esta rotação.
cabeças bem lá em cima, caras felizes, sem esforço. A sensação de que temos então aí mobilidade na nossa região central da coluna, que ativamos o centro e as mãos sempre em contacto com o chão. Então é quase como se fosse uma sensação de oposição. As mãos tocam e a cabeça sobe. Há um alinhamento da nossa cintura escapular, as omoplatas derretem em V e vamos garantir e sentir se há diferenças de um lado para o outro. Ganhar essa consciência, aqui um bocadinho mais, não é? A cabeça vem lá em cima. Se já soubermos então e temos essa referência de termos uma boa colocação dos nossos ombros, então mantendo o nosso peito bem aberto, apenas juntamos as mãos à frente. Poderemos ainda, de forma a ativar mais o nosso assoalho pélvico, uma leve ativação entre os nossos pés. Ao inspirar, continuamos a rotação torácica de uma forma ligeiramente diferente. Sintam-se ao mesmo controle ao nível dos ombros. A respiração continua fluida, a cabeça sempre bem lá em cima. E se houver alguma tendência a fechar novamente os ombros, então mantenham a opção anterior. Braços bem longos ao lado do corpo. Ao ativarmos, como se tivéssemos um pequeno ímã entre os dois pés, vamos ativar toda a nossa zona interna. Muitas das vezes, essa ativação do assoalho pélvico é ajudada pela nossa intenção ao nível dos adutores. Uma leve força, constante, mas sem querermos fechar as nossas pernas. Então uma sequência aí cheia de detalhes, controle postural e com uma força interna, apesar de estarmos a trabalhar mobilidade torácica. Isso. A sensação que os braços não vão mais do que o tronco. Os braços vão em simultâneo. Abre bem aqui. Uma mola de roupa aqui assim. Isso, peito para fora. Então temos aqui o nosso dorsal ativo como estabilizador. Sentimos isso? À medida que terminamos, basta virar então para o outro lado e estamos prontos para fazer o side bend. Lembram-se para que lado fizeram? Então colocamos outra vez o cotovelo bem por baixo do ombro, pés alinhados. Sintam como se estivessem a alinhar contra uma parede ou junto de uma parede e temos então o nosso triângulo que quer que seja cada vez maior. O braço ajuda no início para alinhar, vai bem em cima do corpo e começamos uma leve subida, expirando. Ao subir, garantir que mantemos a estabilidade dos ombros, a cabeça continua e acompanha o movimento para não haver tensões cervicais, ela não fica aqui estática e só depois então poderemos alongar se tudo estiver bem controlado, toda a respiração fluida, então juntamos o movimento do braço, permitindo um alongamento maior, a sensação de extensão nesta pequena inclinação, muito melhor do que há pouco. O alinhamento, a cabeça acompanha, expirando, inspira. A tua bacia pode vir um bocadinho mais para trás. O expirar alonga. Mais para trás aqui um pouco. Lembrem-se que o cotovelo mantém-se sempre alinhado com o ombro e mesmo quando subimos os braços, os pés já corrigiste, a sensação que mantemos tudo bem estável. Imagina que estás a derreter, eu estou-te a travar aqui de certa forma. Isso. Vamos derreter, ao mesmo tempo queremos mobilizar. Isso. Os pés um bocadinho mais alinhados aqui. E mais uma vez. Expirando. As costelas bem para baixo. Calmamente, no final destas repetições, então vamos agora virar de barriga para cima. Podem estar então de lado, viram, e é só rodar. Coloquem os pés fora do colchão, bem alinhados, anca e joelhos, ombros, tudo como se fossem duas linhas paralelas, até encontrar uma posição neutra, soltando bem os ombros, a cabeça também numa posição intermédia, onde o nosso olhar está bem para cima. Após encontrarmos essa posição neutra, onde a nossa cintura pélvica está completamente paralela ao chão, passa um pequeno riacho debaixo da nossa zona lombar, então vamos colocar uma perna fletida a 90 graus, o joelho bem por cima da anca. E daqui vamos iniciar o One Leg Stretch. Vamos expirar ao longa, a perna bem para longe, inspira, volta, até colocarmos na posição inicial. Garantam que mantemos já uma força constante, ligeira, na nossa unidade interna, como se tivessem um copo de água em cima do vosso umbigo. Expira longa, inspira, volta. Façam apenas 5 repetições para cada perna.
Garantam que a perna quer ir para longe, joelho com joelho, ficam mais ou menos no mesmo alinhamento e nada se altera na vossa cintura pélvica. Os braços podem flutuar, deixa a minha mão passar aqui um bocadinho. Isso, as tuas cristas ilíacas estão paralelas ao chão. Expira, alonga. Agora, quando alongamos a perna, a tendência é isso, é só um bocadinho para dentro. Sintam que vão alongando. Expira, coordenar o movimento. Não precisa ir tanto para baixo. Imagina joelho com joelho aqui. Inspira, volta. O pé alinhado também, a perna ao lado. Soltando bem os ombros. Garantindo que mantemos sempre a nossa força interna presente. Pode ser um bocadinho mais distante. Relaxa um pouco aqui. Isso. E sem desmaiar ao lado, não é? Todo o alinhamento. Os braços vão relaxando e vigiar se o joelho alonga a perna bem para longe. Volta. O joelho termina bem em cima da crista ilíaca. Relaxa um bocadinho aqui a bacia. Isso, estavas em retroversão da bacia. Não é necessário, sintam que há um pequeno riacho debaixo da vossa coluna. Mas sabemos que o One Leg Stretch poderá desafiar todo o nosso centro, onde nós queremos colocar ambas as pernas em tabletop, fazendo um desafio acrescido para a nossa respiração e toda a colocação da cintura pélvica. Então aqui de forma alternada podemos expirar, alongar a perna, inspira, volta, trocando, mantendo a mesma fluidez das opções mais simples e básicas que fizemos anteriormente. Expira, flutua, inspira, volta, garantindo que podemos alongar as pernas sem destabilizar o nosso centro. Será que temos a mesma fluidez na respiração? Vão vigiando esses princípios básicos, soltando bem os ombros. Relaxa bem os ombros, omoplatas. Inspirando. Pronto, tens que ir 10 minutos ainda. Inspirando. Pronto, tem calma. Expirando. Inspira. Se for necessário, algo se descontrolou, a cintura pélvica deixou de estar bem estável, o nosso centro deixou de ter o controle sempre constante, como se fosse uma força, sem ser a 100%, ou a respiração começou a querer bloquear, então voltem aos exercícios anteriores, ou às opções anteriores. Isso. Calmamente, à medida que formos terminando, uma perna de cada vez vai lá em baixo, sempre controladamente, e agora colocamos já os nossos calcanhares bem por baixo dos joelhos. Ou descemos o corpo levemente, de forma a aproximar mais o calcanhar alinhado verticalmente com o joelho. Os braços relaxam ao lado do corpo e desta posição neutra entramos novamente na báscula da bacia. Vamos ao nosso shoulder bridge, onde inspiramos no momento inicial, inicia a báscula da bacia e começa na expiração até formar uma rampa. Lá em cima, ao inspirar, queremos retirar os braços em direção ao teto e cada vez um pouco mais acima da cabeça. Após essa inspiração, expira novamente ao descer, vértebra por vértebra, e voltam os braços em direção ao chão. Então garantam que ao longo destes 2 ciclos respiratórios vamos controlando a respiração, ativamos o nosso centro através do assoalho pélvico ou transverso, à medida que estamos lá em cima. Os braços poderão subir cada vez mais, mas derretemos sempre as omoplatas em V, não deixando de espetar as costelas. E volta vértebra por vértebra, tendo o controlo do vosso apoio dos pés, desde os calcanhares à ponta dos dedos. Inspirando. Então sintam que hoje o desafio é ter este controlo ao longo destes 2 ciclos respiratórios, mobilizar vértebra por vértebra, juntar e coordenar o movimento dos braços, desafiando toda a cintura escapular e relaxa vértebra por vértebra ao descer, calma, vértebra por vértebra, lá em cima, esta zona é a última a cair. Sentir a tal mobilidade que já fizemos anteriormente, já noutros movimentos, no roll down, no roll up. Então temos aí várias opções. Inspirando, expira, a sensação de que os joelhos vão para longe quando formam a rampa, poderá ser uma ajuda. Ao levar os braços lá em cima, não deixamos as costelas subirem, como se houvesse aqui uma oposição, e volta a descer, calma, primeiro desce o tronco, vértebra por vértebra, e só depois então é que vêm os braços, sempre de forma coordenada, todo o pé apoiado no chão. De forma a ter outro desafio e termos outras sensações de maior controle da nossa musculatura
controlando o peso desde a parte interna à parte externa e voltamos bem cá em baixo. Estando prontos para o próximo movimento, afastamos novamente as pernas, mantemos a nossa posição neutra, relaxamos toda a zona superior e vamos novamente a um exercício de estabilidade e de força, onde vamos flutuar mais uma vez, uma perna fletida a 90 graus, encosta levemente a zona lombar para subir a segunda perna, ficamos em tabletop, coluna completamente neutra e daqui partimos para o scissors, onde nós expiramos, pousa o pé bem perto do corpo, inspira, volta, expira de forma alternada, bem semelhante ao que fizemos no One Leg Stretch. Agora, as pernas bem relaxadas, sintam que os flexores da coxa não estão demasiado ativos, mantemos o controle pélvico e sintam que vamos coordenando também um ciclo respiratório para cada perna. A expira flutua, inspira, trazemos novamente para tabletop. As costelas vão derretendo, a respiração bem lateral e relaxamos bem os nossos braços. Coloca aqui, só ver se melhora qualquer coisa. Olha um bocadinho mais para cima. O expirar, inspira, a cabeça completamente alinhada. Respirar fundo. Isso. Os joelhos aqui. E podemos ter um desafio ao nível respiratório que também vai fazer com que haja maior ativação do centro. Então, sem ser um ciclo para cada perna, no scissors queremos mesmo colocar um movimento cruzado das pernas, onde nós inspiramos direita-esquerda, expira novamente direita-esquerda. Então as pernas vão começar a cruzar, ativamos cada vez mais o centro e mantemos o mesmo controle respiratório. Aumentamos a fluidez do movimento, aumentando a amplitude e a capacidade respiratória. Algo se descontrolou, deixámos de ter força no centro ou deixámos de ter, aliás, a coluna completamente neutra, passamos à opção anterior. As pernas sempre a 90 graus, completamente relaxadas, pés. Imaginar que somos umas marionetes com os fios que comandam as nossas pernas para criar leveza nas pernas. Respirar fundo, pousando uma perna de cada vez lá em baixo. Calmamente, como fizemos há pouco, vamos agarrar uma das nossas pernas, inspirando, e vamos promover a subida. Transferimos a nossa posição novamente para a posição sentados. Tal como fizemos há pouco, no roll-up, entramos na mobilidade outra vez e força do centro. Vamos juntar um pouco mais as nossas pernas, então temos o rolling back. Enrolamos levemente a nossa coluna, desde o início ao fim, espreitando levemente para baixo. Aproximamos as nossas pernas e inicialmente vamos ter a ajuda das nossas mãos, onde nós vamos colocar a báscula da bacia de uma forma dinâmica. Inspirando, rola lá para trás, expira, termina. Então os braços ainda são uma ajuda no início, onde inspiramos, o movimento termina nas omoplatas e sintam que calmamente vem para cima, mas sempre mobilizando todas as vértebras. Se as mãos já não forem necessárias, se houver controle em todo o centro, a báscula da bacia de forma dinâmica, então faremos abraçando as nossas pernas, espreitando levemente para baixo. Uma opção mais controlada, essa ajuda para fazer esse enrolar e apesar de estarmos a trabalhar a mobilidade, sintam que existe aí a báscula da bacia, o inspirar, isso, sem levar os olhos à cara, ao rosto, sem balanço, sentir que não são os braços ou a cabeça que nos ajudam a descer. Se os braços já não forem necessários, abraçamos então as pernas e como se fôssemos uma bola, enrolamos para trás, sempre na inspiração e sobe ao expirar. Soltando bem os ombros, respirar fundo, cabeça, isso, muito bem, inspira, a cabeça está a tocar muito, a bater no colchão. Imagina que terminamos aqui, tá? Quase que não toca. E aí é que sentimos que estamos à custa da força interna. Sintam que ao inspirar é como se fosse uma colher de gelado, aí que empurra o vosso umbigo bem para dentro. Se for necessário, apertamos mais as pernas e inspirando, expira. Aqui não é necessário. Ok. E porque intercalamos exercícios de mobilidade e de força, a seguir a este rolling back, vamos passar para a nossa posição de prancha
Alinhamos toda a coluna, vamos voltar a ativar e a desafiar todo o nosso centro, a nossa powerhouse. Derretemos levemente os nossos joelhos, mas já com toda a cintura escapular bem colocada. Alinhamos completamente a nossa coluna neutra e é aqui que vamos preparar 10 ciclos respiratórios. A sensação do desafio de uma respiração ampla, controlar todo o nosso centro, toda a ativação de musculatura interna. E se for possível, vamos calmamente com os joelhos, com os pés, aliás, preparar a subida dos joelhos. Nesta opção mais avançada, será que temos o mesmo controle, a mesma leveza em toda a coluna? A cabeça está mais longa, a respiração mantém-se fluida. Controlamos bem a nossa cintura pélvica, cabeça mais para cima um bocadinho, sempre que necessário. Voltem ao básico. Podemos recuar ou avançar ao longo das respirações, permitindo e respeitando aí todo o nosso corpo. Respirar fundo aqui, como se estivesse a respirar para as minhas mãos. Atenção, o cotovelo está por trás do ombro, o cotovelo vai mais à frente. Isso, no máximo alinhado, tá? Se não é muita sobrecarga. Isso, agora enrola um bocadinho a bacia, cabeça para longe, agora sim estamos numa posição correta. Calmamente, no final das 10 repetições ou respirações, vamos sentar em cima dos calcanhares e alonga os braços bem para longe. Daqui subimos para a posição de caixa e vamos ao nosso gato. Ao inspirar, alonga toda a coluna. Ao expirar, aproxima as extremidades, desafiando, afastando as omoplatas. Inspira, volta à posição neutra e volta a alongar vértebra por vértebra. Como se quiséssemos levar a nossa coluna em direção ao teto, soltando bem ombros, afastando das orelhas. Mais uma vez, cabeça para cima nesta fase. E agora ao expirar, solta bem aqui e volta. E terminamos esta parte fundamental da aula